Olá, católicos, tudo bom? Amados, vamos falar hoje de duas coisas. Nós vamos falar das nossas duas mães. Como católicos, nós temos duas mães. Quais são as duas mães, Padre Paulo, que a gente tem? Muito simples. Nós temos a Santa Mãe Igreja e nós temos a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Por que a Igreja é nossa mãe? Veja bem, a Igreja é mãe porque ela foi fundada pelo Cristo para ser a continuadora da sua missão. E sendo continuadora da sua missão, ela nos acolhe, nos recebe, inclusive pelo santo batismo. Toda vez que uma criança ou até um adulto é batizado, ele é inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. E a igreja como mãe, a igreja como esposa de Cristo, a partir de então, cuida deste filho de Deus. Ele se torna filho de Deus, ele se torna filho da igreja, para que ela cuide dele. E como é que a igreja cuida de nós, por exemplo? Olha só, pelos 7 sacramentos, pela vida de oração. Mas de modo especial, a vida sacramental ela faz parte da essência desse cuidado da igreja como nossa mãe. Como eu disse, a começar pelo santo batismo, mas tendo o ápice na Santa Eucaristia, que é o próprio Cristo. A igreja foi criada para a Eucaristia, e a Eucaristia está para a igreja, porque está para a nossa salvação. A igreja existe por causa de Cristo Eucarístico. Por isso, irmãos, que a igreja, como eu disse, nos recebe no santo batismo, por isso que a igreja celebra o sacramento do matrimônio, por isso que a igreja dá a unção dos enfermos, por isso que a igreja dá o perdão de Deus, porque é Deus que dá através da igreja no sacramento da confissão e penitência, por isso que a igreja dá o sacerdócio, olha aqui, dá o sacerdote para que celebre todos esses sacramentos, por isso que a igreja tem a Santíssima Eucaristia, o próprio Cristo que disse que se faria presente no pão e no vinho para alimentar o seu povo, o povo peregrino para o céu, é eu e você. Então, a igreja é continuadora da missão do Cristo, é dispensadora da vida de Deus na igreja, justamente cuidando de cada um de nós. E ela cuida de nós de modo especial pela vida sacramental, sempre guiada e na ação do Espírito Santo. Depois, irmãos, nós temos essa daqui, esta mulher, a Virgem Santíssima, a Virgem Maria, a Virgem da Conceição Aparecida. E aqui é interessante. Nós temos a graça de tê-la como mãe porque, primeiro, Deus a escolheu como sua mãe. E não só escolheu, Deus escolheu e preparou, preservando-a de toda mancha de pecado, porque nela habitaria o Filho de Deus, que é puríssimo. Então, para que o Filho de Deus, que é puríssimo, não provasse do pecado, da impureza, ele precisava nascer, ser gerado na humanidade, porém na humanidade sem a mancha do pecado. Por isso ele preserva Maria. Então, por que nós temos Maria como nossa mãe? Por que nós temos Maria como mãe da igreja? Porque primeiro ela foi e é a mãe de Deus. Ter Maria como mãe não é uma escolha minha, não é uma escolha sua, é uma escolha de Deus. E por que é uma graça? Por que é um privilégio? Porque a mesma mãe de Deus, ele me dá como minha mãe. Minha gente, vocês querem graça maior do que essa? Vocês querem presente maior do que esse? Deus escolhe essa mulher para ser a sua mãe. Deus a prepara, preserva do pecado. Então ela é puríssima, por isso ela é imaculada. Ela é imaculada porque não foi manchada, maculada pelo pecado por causa de Jesus Cristo, não por mérito dela. Mas olha que graça, Deus prepara essa mulher também e depois ela me dá, ela nos dá. Como é que eu posso desprezar isso? Maria, portanto, guarda isso, não é uma escolha da Igreja Católica. Maria não é uma escolha minha nem sua. Maria é uma escolha de Deus. Para nós, ela é tão somente um presente. Por isso que no alto da cruz, quando o seu Filho Jesus nos dá da humanidade, a partir de então, de modo especial, ela cuida de nós. Como nós vemos nesse 12 de outubro, nesse domingo, no Evangelho, Maria atenta, filho, eles não têm mais vinho. O olhar de mãe, o olhar de mulher, o olhar materno de Maria, que cuida de mim e de você. Essa que vê as minhas necessidades antes mesmo que eu as veja. E ela não só vê, ela vê e apresenta a Jesus. Maria foi dada à igreja para isso, para apresentar a seu Filho Jesus Cristo toda a necessidade da humanidade. Por isso que, sendo mãe de Deus, mãe do Verbo encarnado, ela apresenta Deus ao homem e apresenta o homem a Deus. Em Maria Santíssima, na Virgem da Conceição Aparecida, nós temos um encontro de Deus com o homem e, portanto, do homem com Deus. Viva nossa mãe! Por isso que nós temos duas mães. Nós temos essas duas figuras maternas que cuidam de nós, a Igreja e a Virgem Santíssima. E não é escolha nossa, nem Maria, nem a Igreja. Foi Deus que as criou, as preparou e nos entregou como graça. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo, um bom dia das crianças para todas as crianças do nosso país.